Olá, tudo bem? Aqui é o técnico Fábio. Hoje eu vou fazer mais uma vídeo dica ou vídeo aula, né? Um pouquinho mais avançada de um outro vídeo que eu já postei lá na nossa página lá do YouTube, que é sobre o programinha de organizar músicas no pendrive, né? Que a gente coloca as músicas no pendrive, coloca no aparelho de som do carro num tocador de MP3 e nem sempre as músicas tocam na sequência que a gente organizou dentro do pendrive. Ou seja, isso é uma coisa muito chata, né? Eu particularmente não gosto disso. Então, no outro vídeo, é um vídeo mais curto, onde eu explico um pouco mais, menos detalhado a forma de fazer essa organização. E várias pessoas que assistiram o vídeo lá tiveram dúvidas e me mandaram. Então, algumas dúvidas eu respondi por texto mesmo, mas outras precisam de um certo audiovisual que é melhor para explicar. Né? Problemas com DLL, arquivo que não rodou, versão do Windows, como fazer para ficar em ordem aleatória. Todos esses detalhes eu vou abranger nesse vídeo. Pode ser que ele fique um pouquinho maior do que o outro, mas é porque eu vou detalhar bastante, tá certo? E esse detalhamento vai ser desde da instalação do pacote que precisa para corrigir a falta de DLL, que é o erro que está dando para alguns aí, até formatar o pendrive na versão de FAT32, né, que é a formatação que a maioria dos aparelhos reconhece, né, que não é a NTFS. E vamos abranger tudo isso aí até chegar no último ponto, que será a organização das músicas já dentro do programinha, porque o programinha, na verdade, ele é o último passo que você faz para deixar as coisas tudo em ordem, tá certo? Antes disso, você precisa ter o pendrive preparado, ter as músicas lá com os nomes que você quer e tudo mais. Então, lembrando também que eu sou técnico informático, eu faço manutenção em computadores e notebooks, dou aulas também particulares. Se alguém tiver dúvida, precisar de alguma aulinha aí, eu consigo fazer aula remotamente. Faço também trabalhos e muitos concertos na parte de sistema, se você tiver internet por acesso remoto. É só entrar em contato comigo aí nas mídias sociais aí que a gente marca para estar fazendo esse tipo de serviço caso você precise. E também publico aqui um pouco do meu conhecimento no YouTube, tá certo? Esse vídeo vai ser um vídeo de um programa simples, teoricamente, mas que tem uns processos um pouquinho mais demorados. Vamos lá. Primeiramente, eu vou estar abordando a parte do erro de DLL, né, que tem pessoas que estão instalando o programinha aí e na hora de executar ele aparece que deu esse erro aqui, dizendo que uma DLL está faltando. No meu caso, deu essa MFC 140U.DLL. Em alguns casos, tem outros DLLs que faltam. Isso acontece por alguns motivos. Primeiramente, o seu Windows ele pode ter sido instalado por alguém ou por você mesmo, mas você não se atentou em instalar todas as atualizações e todos os pacotes de DLL, que são os famosos pacotes C++, tá bom? Esses pacotes são necessários. Esse programinha também ele foi desenvolvido na plataforma de Windows 32 bits, ou seja, se você estiver usando um sistema operacional Windows que seja 64 bits, ele realmente vai dar esse problema, tá certo? Aqui eu estou usando o Windows 7, que propositalmente, porque algumas pessoas, na verdade, me questionaram e essas pessoas, quando falaram, estavam usando o Windows 7. Então eu coloquei essa máquina virtual com o Windows 7 para a gente estar rodando. E essa aqui, particularmente, também é 64 bits, para dar o erro da DLE, tá certo? E a gente vai corrigir. Se você utiliza o Windows 8 ou o Windows 10 de 32 bits, você não vai ter esse problema, ou até mesmo o Windows 7 32 bits. Esse programa ele vai rodar sem a necessidade desses DLLs. Mas se você estiver utilizando a versão 64 bits e não instalou os pacotes C++, provavelmente vai ter esse problema, tá bom? E o pacote C++ tem que ser o C++ x86, tá? Porque o 64 você não vai necessitar para esse programa, porque esse programa é 32 bits, tá bom? Então essa é a dica da instalação dos pacotes de DLL. Servem tanto para quem usa o Windows 7, Windows 8 e o Windows 10 64 bits, tá bom? O link que eu vou deixar na descrição para esse programinha é um link direto da página da Microsoft, pode baixar tranquilamente, não é nenhum link de páginas duvidosas, tá certo? Pode instalar normalmente que não vai dar problema no seu computador. A instalação é muito fácil e simples, tá certo? Então, antes de tudo, precisamos identificar aí o seu computador se você está usando o Windows 32 bits ou 64 bits, tá certo? Aqui no Windows 7, o procedimento é mais fácil porque ele tem o menu iniciar. No Windows 8 não tem o menu iniciar. No Windows 10 tem o menu iniciar. Mas tanto no Windows 10 como no Windows 8, o procedimento também não é complicado. Basta você ir lá onde tem o íconezinho do Windows. Eu vou te mostrar como que faz para identificar. Se o seu teclado for igual ao meu, que tem a tecla Pause Break
ou a tecla pause, lembrando que não necessariamente pode estar nesse local que está o meu aqui, se você tiver essa tecla é muito simples, basta você apertar e segurar a tecla bandeirinha do Windows e depois apertar essa tecla junto que ela vai aparecer para você a janela onde identifica a parte do sistema operacional, tá certo? Então lembrando, apertou junto bandeirinha pause break, esse atalho faz com que você tenha acesso a essa página onde dá para ver se é 64 ou 32 bits. Mas caso o seu teclado não tenha, então a gente pode vir por aqui, ó, menu iniciar no Windows 7, computador, botão direito do mouse, eu vou escolher propriedades. Aqui em propriedades vai mostrar aqui, ó, tipo de sistema, sistema operacional de 64 bits. Então o nosso aqui é 64 bits, vou precisar instalar o pacote DLL para corrigir o erro. Se você estiver utilizando o Windows 10, o procedimento é um pouquinho diferente. No Windows 10, você vai vir aqui, ó, no menu iniciar, né, tanto o Windows 10 quanto o Windows 8, você vem nesse íconezinho do menu aqui, clica com o botão direito, você vai aqui na opção aqui, ó, sistema, ele vai abrir a tela para você onde tem as informações do sistema. No Windows 8 vai ser parecido com o que mostrou no Windows 7. E no Windows 10 vai estar tem descrito aqui, ó, tipo de sistema operacional 64 bits. Então, também é 64 bits, se eu for rodar nessa máquina, vou precisar do programinha de 10. Agora, no nosso Windows 7, vamos fazer o procedimento para instalar isso antes de tudo, tá? Para não dar erro depois quando for rodar o programa pela primeira vez. Então na descrição eu vou deixar o link do site da Microsoft, vai levar você a essa página. Fique tranquilo, que aqui está em inglês, mas você não vai precisar traduzir nada. Só role a página até chegar nessa parte onde tem esse cabeçalho aqui. O arquivo que nós precisamos é esse aqui, ó, x86 vc_redist x86.exe. É esse arquivo que nós vamos precisar. Mas aí você pode perguntar, mas o nosso sistema é 64 bits, não tem que ser o 64? Não, nesse caso a gente vai instalar o x86, que é o 32 bits, porque o programa que vai fazer a ordem das músicas ele é 32 bits. Então ele precisa dos arquivos que esse programinha vai instalar, tá bom? Aqui é simples, só clicar normalmente para fazer o download do arquivo. No seu caso, eu não sei qual navegador que você usa, o meu é o Firefox, então ele vai pedir para salvar, eu vou escolher a pasta que eu quero, eu vou deixar na área de trabalho mesmo. O seu navegador, se você não configurou para isso, ele vai baixar automaticamente para sua pasta Downloads, tá certo? O arquivo tem 14 megas mais ou menos, ele baixa rapidinho, não é bicho de 7 cabeças. Então ele já vai estar aqui na nossa área de trabalho, ó. É esse arquivinho aqui, tá certo? Só confere se é esse mesmo x86, tá tudo certo. Eu sempre que vou instalar algum programa, mesmo que o meu usuário seja administrador, eu gosto de clicar com o botão direito do mouse e escolher aqui, ó, executar como administrador. Ele vai abrir essa janelinha, aqui estão os termos de uso, só confere para ver se está tudo certinho. Eu concordo com os termos e condições de licença, clico aqui e clico em instalar. Ele vai demorar um pouquinho dependendo da sua máquina. Enquanto ele instala aqui, eu vou dar uma pausa e já volto para o vídeo não ficar longo. Pronto, a instalação foi feita com êxito, ou seja, os pacotes DLLs necessários para corrigir o problema dessa DLL foram instalados e foi corrigido. Agora a gente pode passar para outra parte. Lembrando que esse vídeo eu vou fazer um pouquinho maior, porque eu vou abranger também até como formatar na versão FAT32 o seu pendrive para aceitar as músicas, tá bom? Lembrando que se você já sabe como fazer isso, na descrição do vídeo vai ter um índice com um tempo, basta você clicar e pular para a parte do vídeo que lhe interesse mais, tá certo? Vamos colocar o pendrive no computador e abrir o Windows Explorer. Assim que a gente coloca o Windows Explorer, o pendrive vai ser reconhecido, ele aparece aqui e também aparece aqui nessa lateral. Note que o meu já tem até um nome, esse pendrive eu já usei anteriormente. Mas para garantir que a gente vai deixar ele no formato certinho para gravar, a gente vai clicar com o botão direito do mouse sobre o pendrive que você deseja fazer a formatação, escolher formatar, ele vai abrir essa janelinha. O procedimento no Windows 8 e no Windows 10 é a mesma coisa, tá certo? Aqui na primeira opção você não precisa mexer, porque ele mostra o tamanho do seu pendrive. Aqui em sistemas de arquivo, que é o que a gente vai mexer. Se o seu tiver aqui, ó, NTFS, você vai trocar para FAT32, padrão, porque essa versão aqui de partição é a que a maioria dos aparelhos reconhece tranquilamente.
Só um detalhe, nessa partição de FAT32, você pode formatar pendrive, cartão de memória até HD externo. Só lembrando que HD externo, por ele ser ele ter grande capacidade, eu aconselho você não deixar FAT32 caso você tenha a intenção de utilizar arquivos com mais de 4 GB. Por exemplo, se você for colocar um filme com mais de 4 GB e ele tiver formatado em FAT32, ele não vai aceitar você gravar. Aí você vai ter que, obrigatoriamente, utilizar o NTFS, tá certo? Mas no nosso caso, como a gente vai usar única e exclusivamente para música ou para vídeos até 4 GB, então você deixa FAT32. Nessa parte de tamanho de unidade de alocação, não precisa mexer, deixa o padrão que o próprio Windows te ofereceu. Em rótulo do volume é onde a gente vai dar um nome para o pendrive. E nesse aqui eu vou colocar aqui músicas, para a gente identificar posteriormente, mas você pode dar o nome que você quiser. Lembrando, evite espaço, evite caracteres especiais como acento e, claro, nunca utilize barra ou qualquer outro tipo de caractere que ele não é permitido. Até aqui ele já até mostra que você não pode usar esse tipo de nomenclatura, tá certo? Então você tem que remover a barra. Vamos deixar a música, deixa selecionada aqui a formatação rápida. Essa formatação ele vai apagar os arquivos e reconstruir a sua partição para FAT32 e deixar pronto para a gente gravar. Lembrando que isso pode demorar de acordo com a potência da sua máquina e o tamanho do seu pendrive ou HD externo. Se for um HD externo vai demorar um pouco mais, tá certo? Vamos fazer aqui, eu retorno assim que terminar. Pronto, a formatação foi concluída. A gente pode fechar essa janelinha, fechar essa também. Note que agora o pendrive estará vazio e você já tem o nome do que você define na hora da formatação. Aqui eu vou dar uma dica para quando a gente for passar as músicas para cá, que é o nosso próximo procedimento. No pendrive, em qualquer mídia externa, até mesmo HD externo, evite, de forma alguma, coloque os arquivos diretamente aqui sem estar dentro de uma pasta. Porque alguns dispositivos, se você colocar arquivos aqui soltos e esses arquivos tiverem mais de 200 arquivos, alguns tipos e modelos de pendrive e cartão de memória, eles travam se você passar de 200 arquivos fora de pasta. Se você criar pasta para colocar esses arquivos dentro, esse problema não existe. Ou seja, se você colocar 200 músicas aqui fora de pasta ou mais, pode ser que quando você colocar o pendrive no seu aparelho de som, não reconheça o pendrive. E quando você volta para o computador, também dê erro. E aí, para recuperar esse erro, é muito chato. Tá bom? Alguns modelos ainda sofrem com esse problema, mesmo com a tecnologia mais atual. Então, eu sempre aconselho você criar uma pasta, tá certo? Vamos partir agora para a parte de trazer as músicas para cá. E é aqui que tem mais um detalhe que eu vou explicar para vocês. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim, um visitante aí mandou uma mensagem para mim dizendo que ele queria saber como que ele faz para organizar no programa de forma aleatória. Bem, o programinha ele não faz a organização aleatoriamente, ele só coloca em ordem, ou seja, você pode ir tanto do menor para o maior ou do maior para o menor, tá certo? Em ordem alfabética ou numérica. A forma de você fazer aleatoriamente tem que ser feito na mão, ou seja, você precisa ir lá no arquivo das suas músicas, dar um nome para elas de acordo com a ordem que você quer. Tá certo? Eu vou explicar isso um pouquinho mais a fundo aí a hora que a gente for renomeando as músicas. Aqui eu tenho na minha pasta de músicas, você vai ter suas músicas aí. Eu vou utilizar no exemplo aqui essa pasta da banda chamada Sob Resistência. Eu vou fazer um merchan aqui, peço licença para vocês, mas é a banda que eu toco bateria, é uma banda de hardcore. Quem gosta de um som mais pesado aí, dá uma conferida. Entre em contato comigo que eu mando o link de todas as músicas gratuitamente aí, se você quiser estar ouvindo, tá certo? Então eu tenho aqui eu só tenho essa pasta, mas você pode ter aí inúmeras pastas de música que você tem, tá certo? Lembrando que também serve para música, tanto para música, quer dizer, como para pasta, a ordem que você vai fazer no pendrive. Ou seja, se as suas pastas estiverem em ordem alfabética, você também pode organizar a pasta por ordem alfabética e depois organizar os arquivos dentro dela por ordem alfabética para que o aparelho reconheça na ordem que você deseja, tá certo? Então vamos vir aqui, ó. Note que eu tenho várias músicas aqui. Eu tenho 7 músicas, no total. E essas músicas têm nomes diferentes, claro. E umas começam com a letra B, com F, J, O, R e S. Se eu colocar desse jeito no pendrive, no computador vai me mostrar que está em ordem. Mas na hora que eu colocar no aparelho de som, ele não vai tocar nessa ordem que está aqui. Então aqui que vai entrar o macete que eu preciso falar para vocês antes de fazer a parte do programinha. Você vai renomear esses arquivos. Ou seja, se eu quiser
que toque nessa ordem alfabética, eu não preciso mexer em nada. Basta eu colocar essas músicas no pendrive, entrar lá no programinha e organizar por ordem alfabética, tanto do maior para o menor quanto do menor para o maior, do jeito que você quiser, e já vai estar em ordem salva, ele vai reconhecer. Agora, se eu quiser que a música que começa com a letra B não toque primeiro, mas toque em última opção, eu tenho que dar um jeito do programa reconhecer que essa música está lá em último. E como que eu vou fazer isso? Colocando um número no começo do nome da música. Fazendo isso, a hora que eu organizar, ele vai organizar por ordem do número, mas eu que defini anteriormente que essa música não seria a primeira. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se eu colocar na ordem agora, essa música aqui, ó, ela vai ser a última a ser tocada, mas eu quero que ela seja a primeira, então eu vou renomear. Para renomear, eu posso tanto apertar a tecla F2 do meu teclado, ou clicar no botão direito e escolher renomear. Ela vai me dar a opção de renomear, eu vou aqui no começo e vou sempre partir do princípio de um padrão, ou seja, eu vou colocar só 01 espaço, espaço, e o nome que eu quero. Pode ser o nome que eu quiser, porque o programa ele vai levar em consideração que essa é a ordem que você quer, ele vai ser a primeira. Então, dei Enter, vai ser a primeira, tá certo? Agora, se eu organizar dessa maneira, essa vai ser a primeira e essa vai ser a segunda. Eu não quero que essa seja a segunda, eu quero que essa seja a última. Então, eu vou selecionar ela, apertar o F2 no meu teclado, e vou vir aqui e vou dar o número que eu quero, que é 7, espaço, espaço, o nome da música. Se eu fizer assim, ó, ou desta maneira, ele pode ser que não organize lá depois, porque aqui eu já mudei o padrão, tá certo? Então, sempre mantenha a padronização do arquivo, tá bom? Então, a gente vai colocar espaço, espaço e o nome. Eu vou renomear todas aqui e já volto para a gente estar indo lá para o passo seguinte. Prontinho, já renomeei todas as músicas aqui, a gente vai mandar para o pendrive, tá certo? Aqui para copiar no pendrive tem algumas maneiras de você fazer isso, mas eu acho que tem uma que é a mais prática, que é com o botão direito, enviar. Tem gente que prefere dar Ctrl+C na pasta e Ctrl+V dentro do pendrive. Tem gente que gosta de copiar e colar com o mouse ou arrastar. Eu prefiro sempre, acho até mais prático, fazer da seguinte forma. Eu quero que vá para o pendrive, então eu clico com o botão direito, escolho aqui, ó, enviar para, e acho o nome do meu pendrive aqui que eu dei anteriormente e clico aqui enviar. Ele vai fazer a cópia, ele vai criar uma cópia dessa pasta dentro do pendrive diretamente, tá certo? Aí a gente vai conferir aqui, ó, tá aqui dentro, certinho, tá pronto para a gente pular para a parte que agora é a organização dentro do programinha. Então a gente vai fazer o que? Nós vamos baixar o programinha, tá? Para o nosso computador. Aí aqui, ó, eu tenho duas opções, né? No link, no vídeo que eu coloquei na página lá, que é o primeiro, né? Ele tem dois links aqui. Tem o primeiro que vai para um arquivo que tem o instalador que eu criei, que é um processo mais rápido e mais fácil, e tem o do site do fabricante. Se caso para você isso aqui deu algum erro para download, alguma coisa que aconteceu, está fora do ar, pode tentar por esse, que aí vai nesse site aqui, você desce, rola a página até aqui embaixo e sempre pega a versão maior aqui, ó, que é a mais atual. Tá certo? Eu vou baixar diretamente aqui do meu download mesmo. Ele vai clicar aqui, tá no Google Drive. Pronto, ele já me deu aqui. O arquivo é pequenininho, tem 700 KB. Ele já vai salvar. Vou escolher para salvar na minha área de trabalho mesmo. Tá certo? Pronto, já fiz o download. Ele já vai estar aqui na minha área de trabalho. O arquivo que você baixou anteriormente para corrigir a DLL não precisa mais. Pode clicar com o botão direito e excluir ele normalmente, tá certo? Esse aqui é o programinha que a gente acabou de baixar. Como eu já fiz a correção da DLL, eu vou executar ele aqui, ele vai instalar, vai criar um atalho para mim aqui e já vai abrir o programa sem dar erro. Vamos ver se funcionou? Pronto, viu como é que é rápido? É isso aí, já corrigiu a DLL, então não tem por que ele dar erro, né? Se o seu ainda deu erro, manda uma mensagem para mim que eu tento ajudar você aí na medida do possível, tá certo? Aqui eu vou dar uma explicada novamente nesse programa. Ele é um programa simples, infelizmente eu não achei uma tradução para ele é em inglês, tá? A pessoa que criou, né, o desenvolvedor, ele não é brasileiro, e eu também não achei o arquivo dele para fazer uma tradução, porque ele é um programa que não tem nenhum arquivo a não ser o executável dele, tá certo? Aqui eu vou explicar alguns pontos aqui, tentar não me estender muito, mas pelo menos para vocês saberem o básico do programa e o que ele faz.
Bom, esse primeiro ícone aqui, ó, você para o mouse, ele mostra, ó, o Open a Disk, ele vai mostrar para a gente a janela que vai para você escolher o seu pendrive para abrir. Esse aqui ele fecha, ou seja, terminou, depois que você terminou tudo, você não pode tirar o pendrive com ele carregado aqui, porque ele fica bloqueado para poder salvar o arquivo na raiz do seu pendrive. Então, se você tirar isso aqui, possivelmente pode dar problema nos arquivos e ele não lê depois. Você coloca no carro ou no aparelho de som, ele não vai reconhecer, né? Então, o que acontece? Você tem que fechar aqui primeiro, fechar o programa e depois você, com segurança, remover ele do seu computador. Aqui, necessariamente, esse ícone já fala. Ele vai fazer a orientação que você quer, né? A ordem que você quer. Ou seja, na opção lateral dele, ó, tem essa parte que você escolhe o que ele vai utilizar para organizar. Short name, ele vai organizar de acordo com o nome que você escreveu lá na pasta. Ou seja, lembra que a gente entrou e renomeou o arquivo? Então, esse short name ele vai organizar seguindo a orientação daquele nome que você definiu. O long name, ele vai na orientação do nome longo, que seria um nome lógico dele. Lógico não, desculpa. O nome completo dele, porque aqui no short name pra gente ele mostra abreviado, mas é o nome correto. O logical name, que é o nome lógico dele, que nem aparece aqui porque ele é um arquivo um pouco mais avançado. Ele também organiza pelo tamanho do arquivo, ou seja, vai colocar o menor arquivo em megabytes primeiro e o maior em último, ou vice-versa, pela data de criação, pela data de acesso e pela data que o arquivo foi atualizado. A gente usa mais o short name. Eu aconselho você usar o short name porque é o nome, ele vai organizar segundo o nome que você definiu para a gente poder deixar na ordem realmente que a gente quer, inclusive aleatoriamente, né, para fazer aquele macetinho. Aqui a ordem você pode escolher do menor para o maior, ou do maior para o menor, ou do menor para o maior. E diretórios e subdiretórios você nem utiliza, deixa do jeito que está, que ele já vai fazer certinho para ficar na ordem que você deseja. Aqui nesse botão, que é o do save, né, necessariamente você salva a ação que você fez, eu aconselho você a clicar nesse botão de save toda hora que você organizar uma pasta ou listas de arquivos. Se você fizer, vamos supor, vai que você tem 5 ou 6 pastas com não sei quantos mil arquivos dentro dessas pastas. Você vai e organiza todos e só deixa para gravar no final. Se der algum probleminha e ele não fizer isso, você vai perder tudo que você já fez. Então, se você tiver o costume de organizar aquela pasta, já salvar, você vai estar sempre com o arquivo mais recente, tá bom? Aqui, esse botão aqui é de playlist. Eu sinceramente não utilizei ainda. Eu tentei utilizar uma vez, não funcionou. Não. Eu achei que ele criava uma playlist para esses toca MP3 mais modernos que tem tela, tudo, mas ele não fez. Então, na verdade, acabou ficando sem utilização. Então, o que a gente mais vai usar é esse daqui. Vamos partir, então, finalmente e organizar nossas músicas. Você clica aqui em Open a Disk, ele vai abrir essa janelinha. Aqui ele mostra os drives que você tem no seu computador. Aí você vai identificar qual que é o seu pendrive. O nosso é o Músicas. Eu seleciono ele com um clique e dou OK. Aqui ele me mostra igual o Windows Explorer, né? Nessa lateral aqui ele mostra a raiz e aqui as pastas. Se eu clicar nesse sinalzinho de mais, ele abre e mostra. Se eu tivesse mais pastas aqui, ele me mostraria outras pastas, mas eu só tenho uma, então a gente vai aparecer só esse daqui, e do lado de cá ele mostra o que realmente tem em detalhes. Eu clicando sobre a pasta que eu quero, vai mostrar aqui todas as músicas que eu tenho dentro dessa pasta, inclusive esse arquivinho que você não vê no Windows, mas ele está lá dentro, que é um arquivo de banco de dados, que ele é utilizado para a parte das músicas, tá bom? Fica tranquilo que esse arquivo você não precisa mexer nele, é só deixar ele quietinho aí. Note que no short name ele mostra o mesmo nome do long name, só que aqui ele mostra abreviado. É a forma que o computador entende desse arquivo, porque o computador ele tem uma limitação de caracteres, de quantidade de caracteres. Então ele faz isso para ele organizar melhor. Não precisa se atentar a isso. Basta saber que a ordem que os nomes que você colocou estão certos aqui. Também você pode verificar que o programa ele leu e já colocou na ordem que nós definimos lá do 1 ao 7. Isso não quer dizer que no pendrive, se você colocar lá agora no aparelho, vai ler dessa maneira. Não, isso aqui é porque ele já verificou que existe uma certa ordem. A ordem mesmo só vai ficar pronta depois que você clicar em ordenar e depois salvar. Então vamos ordenar do menor para o maior. Eu vou clicar aqui, ele organizou, eu venho aqui e clico em salvar. Salvou. Agora sim no pendrive ele está organizado. Suponhamos que eu quero ao contrário, eu quero que a música 7 seja a música tocada em primeiro. Eu tenho que vir aqui nessa opção
e escolher aqui, ó, a ordem. Eu quero a ordem contrária. Aí a hora que eu clicar, ele muda a ordem e deixa dessa maneira. Fique tranquilo que ele colocou isso aqui, mas esse arquivo não é lido pelo aparelho. Ele vai começar a ler dessa aqui. Aí eu salvo, ficou dessa maneira. Mas eu quero da outra maneira. Eu quero que ele fique do jeito padrão, do menor para o maior. Cliquei, salvei, tá pronto. A partir de agora é só fechar o pendrive, fechar o programa, né, desconectar ele, fechar o programa e tirar o pendrive e colocar no som do carro. Então como que a gente vai fazer? A gente seleciona qual drive que a gente quer, clica aqui em fechar, ele apaga, você fecha ele aqui e retira o pendrive da máquina. Bom, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês, deixado um pouco mais claro aí as dúvidas que me passaram referente a esse programinha e que seja de grande utilidade para vocês. Lembrando que qualquer dúvida pode mandar uma mensagem para mim ou deixar um comentário aí, apesar de eu deixar os comentários filtrados para evitar os haters aí, né, que sempre tem gente que xinga sem necessidade, mas eu respondo todas as mensagens que chegam para mim com dúvidas. Se for alguma dúvida, eu posso até demorar um pouquinho, mas eu respondo com o maior carinho, tá bom? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida de algum programa específico que eu puder ajudar, só me contatar. Se precisar de uma aula à distância ou uma manutenção remota, está com alguma dúvida, está com algum problema, atualização, está dando algum erro no Windows e tiver acesso à internet, eu consigo fazer por acesso remoto, tá bom? Entre em contato comigo que nós conversamos. Fico muito agradecido por vocês terem estar sempre acompanhando o canal, pelos que se inscreveram. Se foi útil para você e tem alguém que precisa, compartilha, dá um toque, clica aí no sininho, se inscreve no canal, dá um like. Fique à vontade, tá bom? Eu fico muito grato do meu conhecimento servir para ajudar muitas pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Abraços!